Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa permanecer, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. É pela misericórdia do Senhor nosso Deus que mais uma vez dispomos de uma grande oportunidade onde iremos, com a permissão do Pai Celestial e também com a ajuda do Espírito Santo, levar algumas informações, compartilhar com você algumas informações com relação à vida em comum no casamento, o relacionamento entre marido e esposa, entre esposa e marido. Esse é o tema, o lema do nosso vídeo de hoje. Vamos aconselhar, não é, aos cônjuges, aos casados, dar a essas pessoas, a eles, algumas explicações, algumas dicas para que possam ter um casamento mais próspero, mais produtivo e mais amigável. Nós vamos falar sobre o lar em comum, irmãos. A vida comum do lar. É isso que nós vamos falar, é o assunto que nós vamos falar nessa noite. Diz, portanto, um versículo bíblico encontrado no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: o apóstolo Pedro, lembrando que também era casado, disse com bastante prioridade ou propriedade em sua primeira epístola o seguinte: olha o que o apóstolo Pedro, que também era casado, observa o que ele disse: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos aqui, irmãos, ver com clareza, não é isso, o que o apóstolo Pedro estava dizendo. Vamos ver aqui, parte por parte. Ele diz, vós, maridos. Ele está falando com quem? Com o marido. Agora, por que o marido? Porque o marido sempre ele quer ser e é o cabeça da casa. Ele é o sustentador da casa. É ele que sustenta a casa. Entendemos? Então, ele é o cabeça da casa. Por isso, a recomendação vai diretamente para o marido. Vós, igualmente, certo? Vivei a vida em comum do lar. Uma vida em comum, em comunhão, tá certo? Em sintonia entre você e sua esposa. Com que, irmãos? Com discernimento, irmãos. Precisamos discernir as coisas, os acontecimentos que vem acontecendo, o que acontece em nossos lares. Precisamos ter, na verdade, o espírito de discernir, tá, as coisas dentro da família. E tendo consideração, irmãos, outra coisa, consideração. Você deve amar a sua esposa, tá certo? Deve ter discernimento e também deve ter consideração.
As considerações hoje, elas estão um pouco vastas. Não se vê mais quase consideração em um casamento. Isso quer dizer, a esposa não considera o marido e o marido não considera a esposa. Há uma falta de consideração. Não havendo essa consideração, a tendência é haver uma separação. E é isso que o diabo quer. É isso que ele, na verdade, vem tentando fazer. Então, nós devemos considerar, tá, a nossa esposa como uma companheira, uma ajudadora e não uma escrava. Entendeu, vós, maridos? Consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil, tá certo? Na família. Entendeu? Ela é a parte mais frágil. Por que Satanás tentou primeiramente Eva? Porque ele sabia que a mulher sempre é mais frágil. Entendeu? Por isso é que a mulher precisa ser considerada como uma pessoa que faz parte mais frágil. Tratai-o com dignidade, irmãos. Hoje, irmãos, os maridos, misericórdia, não todos, claro, não podemos dizer todos de maneira nenhuma, porque se nós chegar a dizer isso, nós estamos cometendo um grande erro, Isso nós não vamos dizer, porque não cabe a nós dizer isso, tá? Mas deve tratar com dignidade a sua esposa. Tanto a esposa deve ser tratada com dignidade, como o seu esposo também deve ser tratado como dignidade, com dignidade. Porque sois justamente os dois, vocês dois são justamente herdeiros da mesma graça de vida. Todos os dois são herdeiros da mesma graça de vida. Não tem esse negócio de dizer que é só o marido, não, é os dois. São herdeiros da graça de vida, para que não interrompem as vossas orações. Por que os dois estão orando ao Senhor Jesus para um fim, para um determinado fim, e não acontece, não é realizado, porque as vossas ações dentro do seu lar não está em santidade, ou não está como Deus o manda, certo? Não está alinhado com o pensamento de Deus. É por isso que às vezes as suas orações não são respondidas. Nós sabemos categoricamente e absolutamente que a Bíblia é um livro maravilhoso, irmãos. E pode ser resumida em 3 palavras. A Bíblia pode ser resumida em 3 palavras: história, experiência e esperança. Nós temos a história da Bíblia, temos a experiência na Bíblia e temos a esperança também na Bíblia. Tanto o Antigo Testamento como o Novo segue o mesmo princípio, irmãos. Há harmonia entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, há sempre uma harmonia. Os livros históricos descrevem o quê? A história de Deus com os homens. Já os poéticos apresentam a experiência dos homens com Deus. Os proféticos apontam a esperança gerada nos homens que tiveram uma história e uma experiência com Deus. A epístola de Pedro está na seção da experiência. Ele se baseou em sua vivência quando disse aos maridos que vivesse a vida comum no lar. Observe como a Bíblia ela é realmente maravilhosa. História, experiência e esperança. Tem os livros históricos que vai descrever a relação dos homens com Deus, os poéticos que apresentam as experiências
dos homens com Deus, e os proféticos, tá certo, que aponta a esperança gerada nos homens que tiveram uma história de experiência com Deus. Quem é? O que é viver uma vida comum no lar? O que é que isso quer dizer? Na sociedade moderna, que é a sociedade que nós vivemos, muitas mulheres, além de cuidar dos filhos da casa, também trabalham fora. Isso é uma verdade. Estuda e quando chega a casa quando chega, irmãos, ainda tem energia para ajustar os detalhes domésticos e conferir as tarefas escolares dos filhos. Escolares dos filhos. Imagina, irmãos, olha, ela sai cedo para o trabalho, trabalha, estuda e ao chegar em casa, ela faz uma geral para saber se a mobília está nos lugares certos, se estão limpas ou não. Depois vai ver os trabalhos das crianças, certo, irmãos? A princesa da noite foi uma barulheira. Ao longo do dia, o marido, na maioria das vezes, encontra tudo pronto para tão somente desfrutar. Chega em casa, tá tudo pronto, irmãos. Sofá com uma capa nova, tá ok? Tudo ok. Uma maravilha, só que ele não vê. Ele vê, mas ele não dá crédito, ele não elogia. Por isso é que existem muitas mulheres que não mexem nada em casa, porque o marido não elogia e mulher gosta de elogio, viu, irmãos? Nesse aspecto, ele precisa ter muita consideração pela esposa, nesse aspecto, certo, irmãos? Quando Pedro falou sobre a vida comum do lar, referia-se às questões práticas. Quais são elas? Como? Lavar louça, jogar lixo lá fora, organizar os objetos pessoais, ajudar com as crianças e dizer muitas vezes, obrigado, querida. E agora? Agora eu pergunto para você que está me assistindo, grande homem de Deus, é assim que você age? Você lava louça de vez em quando? Irmãos? Você lava louça de vez em quando, irmãos? Não? Você tem que ajudar, viu, irmãos? Lavar louça, jogar o lixo fora, organizar os objetos pessoais, ajudar com as crianças e dizer muitas vezes, obrigado, querida. Muito obrigado, minha querida. Esses atos, irmãos, são um encorajamento que toda mulher precisa para continuar cumprindo com alegria, né, e destreza sua comissão na vida familiar. O marido tem que recompensá-lo. De que maneira? Elogiando, dando presente, certo? É isso que o marido tem que fazer para agradecer a sua esposa, para animá-lo a sua esposa, porque a mesma chega cansada, tá, irmãos? E às vezes o marido ele é incompreensível, ele não compreende que mulher também precisa descansar, que a mulher é um ser humano frágil e que precisa de muito carinho, de muito afeto, de muito presente, tá, irmãos? E passeios, irmãos. Veja bem, irmãos, vamos já encerrar. Esses são os atos de encorajamento que toda mulher precisa para continuar cumprindo com alegria, não é isso? Um marido cordial, irmãos, ele cultiva o amor, o respeito e o que mais? E a admiração pela esposa. Um marido cordial. Olha a característica desse marido. Um cordial. O que é que ele faz? Ele cultiva o amor, o respeito e a admiração
da esposa. E com certeza ele vai fazer o quê, irmão? Colherá frutos do que está cultivando. Irmãos, colherá fruto do que está cultivando. Dizer, por favor, como você está linda, como foi o seu dia, a comida estava saborosa, você é um presente de Deus para mim. Faz com que a esposa se sinta amada, reconhecida, digna, valorizada em suas atividades e o esforço para continuar suprindo a necessidade do lar sem enfado, irmãos. Quando você diz palavras bonitas para sua esposa, irmãos, ela esquece até o cansaço, a fadiga, tudo ela esquece. O que ela mais quer é ouvir mais palavra e lhe agradecer. Seja generoso para com sua esposa. Esses são alguns conselhos que nós estamos passando para você, casal, que talvez esteja passando por momento de desentendimento, por falta de confiança, por falta de um relacionamento, de conversar um com o outro, certo, irmãos? Esse tipo de conduta melhora a convivência do casal e faz com que os corações não se interrompam. Quando há reconhecimento do papel da mulher, ela se torna muito mais feliz, irmãos. E espontaneamente se dispõe a guardar seu marido em oração. Está sempre orando por ele. Ele também se sentirá estimulado a orar e buscar para junto teres uma comunhão com Deus. Um relacionamento, irmãos, assim cooperará para que ambos sejam herdeiros da mesma vida, pois pertence, ou pretendemos reinar, pois não pretendemos reinar sem o cônjuge. Sejamos maridos que alimentam a esposa com a palavra de Deus para seu crescimento espiritual. Pedro disse que a mulher é o vaso mais frágil. Isso implica que o marido também é frágil. Quem nunca experimentou os aconchegos ombros da esposa depois de um dia difícil, irmãos? Quem nunca chegou em casa, a mulher não estendeu as mãos, abraçou, cheirou, tá certo? Por você ter um dia difícil, ser acolhido pelos seus braços e acalentador e recompensador. Cultivemos nosso relacionamento, irmãos, pois nós precisamos um do outro. Conselhos básicos para a família. Vamos cultivar, irmãos, o nosso relacionamento, o nosso casamento, para que haja, irmãos, para que haja harmonia, certo? Porque realmente nós precisamos um dos outros. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus abençoe as famílias que estão sobre a face da terra. Que todas essas famílias venham a entender que há entendimento entre o esposo e a esposa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu quero pedir algo para você. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá certo? E também ativar o sino de notificação. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém, Jesus, e amém.